Perfeito. Muitos dizem que o cérebro é como um músculo, né? E o músculo a gente sabe como funciona. Se você treinar, se você alongar, as coisas que você deve fazer, ele cada vez vai ficar mais forte. É mais forte. E o cérebro funciona da mesma forma, né? Ele pode estar treinado ou destreinado. A turminha do chocolate. Bom, vamos lá então. Quem entende de computador aí? Quem falou que ia fazer o upgrade? Qual é o processador mais top que existe hoje pra gente comprar? O Intel 7. Oi? Intel 7? Mas tem mais uns nomes ainda que eu não lembro agora aqui. Mas ok, qual é o HD mais top? A gente vai botar um Intel 7 no cérebro, tá? Vamos fazer uma competição aqui? Legal, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um voluntário aqui. Quem falou Intel 7? Vem cá, vem cá. Quem tem o cérebro natural? Natural. Quem tem o cérebro natural? Você, Cris. Qual é o seu nome? Cauã. Vem cá. Nós vamos fazer uma disputa de inteligências agora aqui, tá? Não qual é o seu nome? O Cauã e a Fernanda tiveram coragem e vieram aqui participar, tá? A Fernanda mantém o cérebro dela do jeito que está. Só que o Cauã vai botar um processador Intel 7, né? Intel 7 é o top. A velocidade desse processador pode chegar a 4,8 GHz. A velocidade do cérebro humano eu não sei ainda porque pode chegar. Então vamos lá. E armazenamento de dados. Sabe algum HD top que tem aí? Quantos gigabytes pode armazenar esse HD? O nome que eu lançasse vai ser mais fácil. 64 gigas? 128 gigas? Então tá bom. Você quer pôr um décimo também? Vai ficar bala. Vai ter um Intel 7 e vai ter um que tem 128 gigas aqui. Tá, pode passar aí. Eu fiz uma pesquisa lá em casa na sexta-feira e eu vi que o Intel 7 Skylake é o processador que ele falou. Pode chegar a 4,8 GHz. E eu pesquisei também que existe, são 5 HDs que trabalham juntos, que tem esse nome, Lastre 5 Big Thunderbolt 30 terabytes. 1 terabyte é 1000 gigabytes. Aconteceu alguma coisa aí? Ah, tá. Então, esse processador, ele tem 30 terabytes. 1 terabyte é 1000 gigabytes, tá? Então, ele é o que tem de mais moderno. Então, vamos fazer a competição entre eles. Eu pesquisei também, os cientistas fizeram uma análise em relação ao funcionamento do cérebro humano para poder fazer uma adaptação e ver qual seria a capacidade cerebral se comparada com o processador e com o HD, tá bom? Então vamos ver quem ganhou. Vamos falar aqui de velocidade, de processamento. O Intel Skylake, ele pode chegar a 4,8 GHz. É muito rápido. Só que o que os homens já conseguiram estudar do cérebro, descobriram que o cérebro humano chega a 16,8 mil GHz. É mais de 3.000 vezes mais poderoso do que o processador mais rápido que existe hoje. Isso é impressionante. Eu fiquei impressionado quando fiquei sabendo disso. E olha agora a memória. Aquele complexo cheio de HDs, 5 HDs, com 30.000 gigabytes ou 30 terabytes, perde porque o cérebro humano chega a 1 milhão de gigabytes. Sabe o que é isso? 1 milhão de gigabytes? É gigabyte pra caramba. É muito gigabyte. Sabe o que significa isso, jovens? Significa que se você ficar por 300 anos assistindo televisão, você seria capaz de memorizar tudo o que passasse nesses 300 anos de televisão. Você tem capacidade cerebral para isso. Isso os cientistas descobriram.
Eu ressalto que o entendimento do cérebro que os cientistas tinham há 5 anos atrás era inferior do que o que eles têm hoje. Porque quanto mais a ciência avança, mais testes eles conseguem fazer. Tem mais capacidade de perceber a capacidade do nosso cérebro, o potencial do nosso cérebro eles têm. Eu gostaria que alguém lesse para a gente o que está nessa escritura, Moisés 1:33. Alguém tem a escritura aí? Você tem aí? Pegar Moisés 1:33. Dá pra alguém, né? Quem gostaria de ler? Cauã vai ler. Cauã leu. Um dos dois. Quem ler não vai se arrepender. Mendy vai dar Cauã. E babá. Mundos incontáveis criei, também os criei para o meu próprio intento. E criei-os por meio de um filho, o qual é meu unigênito. Tá. Essa escritura aqui, ela fala do universo. E o que tem a ver o cérebro com o universo, né? Existem algumas semelhanças. Uma delas é que quanto mais a ciência avança, mais o homem entende sobre o cérebro, que é um grande mistério. E outra delas é o universo. Quanto mais os cientistas avançam, mais eles entendem sobre o universo. E essa escritura diz que o Senhor criou mundos incontáveis. Quanto mais a ciência avança, mais planetas se descobre, mais galáxias, mais noção da amplitude do universo. E com o nosso cérebro é a mesma coisa. Quanto mais eles avançam, mais entendimento tem de como ele é poderoso, de como ele é grande. E cada um tem o seu próprio cérebro. E cada um tem possibilidades infinitas com ele. A gente não pode nunca se limitar. A gente não pode, por exemplo, achar que a gente não tem capacidade para fazer uma coisa. A gente viu aqui a capacidade do nosso cérebro. A gente ainda vai ver mais coisas referente a isso, tá? Agora, os dois estão de parabéns aí por terem vindo aqui participar. E um dos dois vai levar temos um... Tem um só. Tira para o ímpar aí. Ou pedra, papel, tesoura. Você que leu, né? Tudo bem? Então tá bom. Leva a nossa lembrancinha, tá bom? Pode. Gente, olha que interessante essa matéria aqui. Ela está nesse site ali em cima à direita, né? E olha o título: cérebro humano ainda é incomparavelmente mais avançado que um computador. Nosso cérebro é muito mais possante que um computador. É algo humilhante nessa era da ciência avançada perceber que o cérebro humano continua um enigma. Olha só que interessante. Eles pegaram 82.944 processadores e colocaram num supercomputador. Então imagine uma sala desse tamanho. Eles colocaram uma série de aparelhos, um do lado do outro, 82.000, interligaram todos esses computadores, quase 83.000 processadores, dos top que existem. E foi necessário 40 minutos de funcionamento para reproduzir um único segundo de atividade cerebral humana. Olha que isso não é impressionante? A gente está falando de 82.000 processadores top que funcionaram por 40 minutos para reproduzir um único segundo do nosso cérebro. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, passa inúmeras coisas na cabeça de vocês, não passa? Por isso que vocês começam a conversar, né, quando a gente está falando aqui. Pensaram por que eu não ganhei a lembrancinha, o que será que tem naquela lembrancinha, o que vai ser a próxima atividade, será que eu vou estar bem no baile, será que eu vou dançar bem, como que é o próximo dia, o que a gente vai comer, tudo isso vem na sua mente, né? E o que mais passa na sua mente quando a gente está conversando aqui? Quem pode falar aí pra gente? Alguém aí do fundo? Oi? Eu não consigo... Leve. Ah, fala aí, tudo é o leve também, né? Cuidado do... E aquele tá quieto.
Ó, que legal, coisa boa, hein? Mas passa muitas coisas na cabeça. Você ia falar alguma coisa, Beatriz? Não? Oi? Ah, tá. Olha, ela pensou em como ela é capaz de usar todo esse potencial, né? Tem umas coisas bem interessantes sobre o cérebro, tá? Uma coisa bem interessante sobre o cérebro é que ele tem algumas divisões. Você não domina todo esse potencial com o seu consciente. O cérebro tem o consciente e tem o subconsciente. Ele tem 3 níveis de funções. Tem funções que você domina completamente. O movimento da mão, por exemplo, ó, eu quero levar para cá, agora eu quero voltar. Eu domino essa função. Mas, por exemplo, respiração. Vocês estão pensando agora para respirar? O coração está batendo. Vocês estão aí e o coração está batendo, certo? Fala pro coração parar agora. Você não consegue fazer o seu coração parar. Você come um alimento e o sistema digestivo começa a trabalhar. Porque o sangue está circulando. Todos os funcionamentos eles estão ocorrendo. E você não está pensando. Tudo isso é controlado pelo seu cérebro. A visão, a audição, o olfato, tudo isso. O tato, todas essas funções vocês estão funcionando. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma parte que você consegue direcionar. E como que isso se relaciona com o estudo? É assim. Eu vou estudar agora essa determinada matéria. Se eu começar a estudar falando, caramba, eu vou ter que estudar essa matéria agora. Eu disse para o meu cérebro, não presta atenção nisso, isso é bobeira. Caramba, eu queria estar na praia, eu não queria estar aqui estudando. Você falou para o teu cérebro, não usa todo esse potencial que você tem, porque isso não é importante para a sua sobrevivência. E aí você estuda e não aprende nada. Porém, quando você tiver a experiência de um dia ter que estudar, estiver realmente precisando estudar, para um propósito muito válido, aí você vai dizer para o teu cérebro, agora você aprende, porque isso aqui é importante. Então, quando você vai estudar alguma coisa, você tem que aprender a induzir você mesma ou você mesmo a saber que aquilo é importante. Por exemplo, quando um amigo estava estudando para um concurso público, ele imaginava que aquele estudo significaria ele ser admitido numa boa empresa e ter um bom salário. Mais que isso, ele pegava um olerite de alguém que tinha aquela função no concurso público e colocava lá. Então, o valor que ele queria ganhar era 15 mil reais. E botava lá um olerite de 15 mil. Aí ele fechava os olhos e imaginava ele vivendo tendo esse salário de 15 mil. Poxa, eu vou poder ter uma boa escola, vou poder ter um carro legal, vou poder ter roupas boas, eu vou poder ajudar as pessoas quando elas precisarem, vou poder dar ofertas generosas na igreja. Então a pessoa vivia aquela experiência. Isso é dizer para o cérebro, isso é importante para você. E aí quando ela começa a estudar, tem muito mais vantagem. Vocês já viram uma pessoa... Eu já vi, meu pai, vou contar uma história que meu bisavô contava. O ser humano, ele é muito movido pelo propósito. Se ele tiver verdadeiro propósito, ele vai longe. Se ele não tiver propósito, ele para na primeira dificuldade. O meu avô contava uma história de uma vez que ele estava vendo um homem vindo de cavalo e de repente o cavalo começou a não querer continuar o caminho, ele começou a se esquivar, ele não queria entrar. E aí ele foi ver por que o cavalo não estava querendo passar. Qual era o motivo? Tinha uma galinha com seus pintinhos no meio do caminho. Se o cavalo fosse, ia passar por cima dela. A galinha estava toda arrepiada e atacando o cavalo, não deixava ele passar. Por que um cavalo recuou com uma galinha? Sendo que a galinha é bem menor do que ele. Porque a galinha estava lutando pela vida dos seus filhos, dos seus pintinhos. E o cavalo estava apenas obedecendo a ordem de quem estava em cima dele, seguindo a viagem. É a mesma coisa quando a gente for estudar. Por que você estuda? Você estuda porque estão te obrigando? Ou você estuda porque você quer ser alguém na vida? Você estuda porque senão alguém vai te bater se você não estudar? Ou porque você quer poder dar uma boa condição para os seus filhos? Então sempre vocês têm que fazer essa análise, tá? Eu sei que é difícil vocês se concentrarem e prestarem atenção quando a gente está falando, sendo que vocês têm outras coisas para fazer. Mas vocês devem levar isso para a vida de vocês.
Isso vai fazer alguns de vocês serem vencedores e outros de vocês não terem tanto êxito. Porque uns têm a capacidade de focar e poder lutar pelo que acredita. E outros são apenas levados. Vão com embalo, vão como o vento soprar, eles vão. A gente tem que decidir que tipo de pessoa a gente quer ser. Temos aqui a questão do subconsciente, do consciente, né? As quais eu já falei. Temos também algumas técnicas de memorização. Eu gostaria de saber se alguém aí sabe o nome dos... Hoje em dia a ciência diz que nós temos 8 planetas no sistema solar. Mas na minha época tinha 9, quando a gente estudou, né? Eu descobri que não era, ele estava só camuflado. O último não era, né? Quem sabe os 8 ou 9 planetas? Vem aqui falar pra gente. Fala aí, Nara, fala aí. Nara sabe, Nara sabe. Você sabe na hora? A professora ensina uma musiquinha, né? Meu velho tio me tirou ser metuniano. Eu vou falar como ela me ensinou. Tá. Ela falava que era: minha avó tem muitas joias, solta no pescoço. Aí era Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Muito bom. Muito bom. E mais? Foi muito bom o que ela falou. E ela usou uma técnica de memorização. Ela usou uma técnica. Sabia que isso é uma técnica de memorização? E sabia que você pode fazer isso quando você estiver estudando? Eu uso essa técnica para decorar o rosto de pessoas, o nome das pessoas, às vezes. Eu uso essa técnica para lembrar de coisas importantes também. A Lívia falou aqui a que eu aprendi no Bigman. Não sei se não é do tempo de vocês não sabem quem é o Bigman, né? É um cientista que passava um programa muito divertido na televisão, que era: meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas, né? E é a mesma coisa. Meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Agora pode tirar pizzas, né? Ficaria só umas 9. Porque Plutão não é mais um planeta. Pesquisaram e viram que nunca foi um planeta, né? É verdade. É uma técnica, gente. E essa técnica ajuda você a poder aprender algumas coisas. Existem muitas técnicas de memorização. Existem livros sobre técnicas de memorização. São ferramentas que vocês podem utilizar quando vocês estiverem estudando, tá bom? E olha só, para quem acha que eu sou burro, eu não consigo aprender matemática, eu não gosto de história, nunca vou precisar conjugar o verbo correto em português. Olha o que está escrito em Marcos 9:23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu queria que nunca mais nenhum de vocês achasse que não consegue aprender alguma coisa. Todos vocês podem aprender o que vocês tiverem que aprender. Acreditem nisso. O cérebro de vocês é muito poderoso. E quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. A gente acredita nele. Tudo que ele falou, a gente deve seguir. Então vamos acreditar nisso. E para encerrar, eu vou deixar a escritura para o final. Eu vou contar só mais uma história. Quem já ouviu falar de Garry Kasparov? Kasparov, alguém já ouviu falar de... Já ouviu falar? Quem já ouviu falar de Deep Blue? O que é Deep Blue? Não, já ouvi falar assim. Já ouviu falar? Garry Kasparov foi o maior campeão de xadrez que já existiu no planeta Terra, que foi avaliado. Ele foi campeão de 1985 até 2000. Ele ganhou de todas as pessoas que jogaram xadrez com ele. Todas. E quem conhece a IBM? Empresa de computadores. A primeira empresa de computadores. A primeira empresa de computador, eu não sabia. Obrigado, Ari. Então, fizeram uma brincadeira, né? Não tinha mais graça disputar o campeonato mundial de xadrez. Kasparov ganhava de todo mundo. Então falaram: vamos fazer um computador para fazer um desafio aqui, né? Em 1996 foi o confronto entre eles. Quem vocês acham que ganhou o desafio? Por que você acha que o computador ganhou? O cara pode ficar cansado.
Porque como a gente viu, nosso cérebro é muito mais poderoso, mas nem sempre a gente usa ele da forma correta, né? Imagina que na hora que ele está fazendo a jogada lá na cabeça dele, vem um pensamento que tira o foco dele e ele perde. Oi? Mate o quê? Patriota? Ah, tá. E o que mais? Ele era russo, né? Não, tudo bem. Mas, o que... Gente, em 1996 teve esse desafio. E quem ganhou foi o Kasparov. Ele era russo, era patriota e ele ganhou da IBM. O que vocês acham que aconteceu em 1997? A IBM continuou trabalhando. A IBM continuou desenvolvendo computadores melhores e quis um novo desafio. Chamou o Kasparov de novo para outro combate. O Kasparov ganhou de 4-2 em 96. Em 97 teve outro desafio. Em 97 aconteceu algo interessante. O Deep Blue ganhou do Kasparov. Ganhou de 3,5 a 2,5. Foi uma partida foi uma sequência de partidas bem disputada. O Kasparov ficou nervoso. Ele falou, não, tem coisa errada aí. Ele não aceitou perder para a máquina. E no ano seguinte, ele desafiou de novo. Ele falou, IBM, eu quero de novo. A IBM não quis mais, nunca mais. Parecia o meu irmão quando jogava videogame comigo. Eu sempre ganhava dele. Na hora que ele ganhava, ele parava de jogar, só para não ter chance de ganhar dele, né? A IBM não deu a chance para ele novamente. Porque a gente queria entender. As pessoas ficaram curiosas. Por que será? Olha só. O motivo pelo qual, pelo menos isso está revelado no site, pelo qual ele perdeu, foi um movimento que ele não conseguiu entender. O computador fez um movimento que ele não entendeu. Por que fez esse movimento? Não tem sentido. Não está atacando, não está defendendo, não está fazendo nada. Ele perdeu o foco, né? Ele perdeu o foco, ele se sentiu inseguro. Ele falou, não estou conseguindo entender a jogada do meu adversário. E aí ele não teve mais concentração para continuar a partida. E ele perdeu. E o que foi revelado, existem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é que houve uma sabotagem e que pessoas movimentaram o computador para poder desestabilizar o Kasparov. A outra versão é que houve uma falha no sistema, um bug de sistema. Como acontece às vezes quando a gente está mexendo no computador, jogando videogame, e aquele bug desestabilizou. Então olha só que interessante, esse caso serve para a gente. É o exemplo, nós temos potencial na nossa cabeça. Nosso cérebro é muito poderoso. Só que a gente precisa saber utilizá-lo. A gente precisa ter o foco, precisa ter a concentração. A gente não pode deixar que um movimento que a gente não entenda tire o nosso foco e desvie a nossa trajetória. Para encerrar, eu gostaria de ler essa escritura. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma escritura que diz que a gente tem que buscar as coisas, temos que buscar nos aprimorar, mas sempre as coisas do Senhor em primeiro lugar. Quando a gente tentar inverter essa ordem, a gente pode se dar mal, a gente pode se tornar egoísta, ou podemos ficar ambiciosos e perder o foco onde ele tem que ser. O foco tem que ser na obra do Senhor, e tudo que a gente precisar vai vir junto. Eu gostaria de convidar vocês, jovens, a acreditarem em vocês e trabalharem para que vocês possam atingir o potencial que vocês têm. Vocês têm um grande potencial e dependem apenas de vocês para atingir. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tem um termo que na igreja a gente usa muito, que é chamado autossuficiência. Quem sabe a definição de autossuficiência? Diz aí, Arnaldo. Ser independente. Alguém tem algum complemento? Diga, Joel Amando. Exatamente, bota aí o primeiro slide. De acordo com o dicionário, a autossuficiência é um substantivo feminino. É a qualidade e condição de autossuficiência. No
Usando autossuficiência como termo técnico para a economia, é condição de independência econômica. Mas a autossuficiência, se a gente leva ela para a autossuficiência espiritual, por exemplo, é a gente ter um testemunho que não depende de ninguém. Se for autossuficiência acadêmica, é as minhas notas não dependerem do desempenho de ninguém. Se eu tenho autossuficiência emocional, significa que eu sou uma pessoa que sei controlar as minhas emoções e não sai por aí fazendo besteira, né? Ao primeiro impulso. Na igreja a gente usa muito esse termo. Existe uma preocupação hoje muito grande e com os membros da igreja, porque o mundo tem passado por transformações que, devido à globalização, uma coisa que acontece do outro lado do mundo afeta a gente aqui. E isso, às vezes, nos prejudica. A gente tem passado por um período difícil no país, em que as pessoas estão ficando desempregadas, elas não estão conseguindo emprego, né? Por conta disso, muitas pessoas não estão conseguindo estudar o que elas gostariam de estudar, porque elas estão sem condições financeiras para isso, né? E N coisas acontecem. Então vamos falar um pouquinho de autossuficiência agora, tá certo? Quem pode abrir para mim aí Doutrina e Convênios 93, 36 e 37? Vitória Regina. Aí, ó, Beatriz tem. Ó, vem cá, lê aqui em voz alta. Então vai, vem bonitinho. Vem, Patinha. Porque ela deu um agasalho. Vamos lá. Lê aí. Vamos lá. Beatriz vai ler. Espera ela chegar e você vai, tá bom? A glória de Deus é a inteligência, ou em outras palavras, luz e verdade. A luz e a verdade rejeitam o ser maligno. Então, aí diz que a glória de Deus é a inteligência. Vocês sabem o que é inteligência? Beatriz Corrêa, o que é inteligência? De uma Beatriz para outra, o que é inteligência? Aí é que tá, às vezes a gente acha que inteligente é a pessoa que sabe muito. Nem sempre o inteligente é a pessoa que sabe muito. O conceito de inteligência é você usar de maneira útil o conhecimento que você tem. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um PhD em Química, ou seja, que eu tenho conhecimentos elevadíssimos em Química, eu posso fazer duas coisas com esse conhecimento. Eu posso descobrir maneiras, armas químicas de dizimar a maior quantidade de pessoas em menos tempo. Mas aí, Bárbara, é um jeito inteligente de usar meu conhecimento? Né? Mas, por exemplo, eu posso descobrir maneiras de criar produtos de limpeza, por exemplo, que agridam menos a natureza e que sejam mais sustentáveis. Posso? Então, entenderam a diferença da inteligência de você usar uma coisa que ela é mais positiva e que beneficia mais pessoas? Então, quando a gente fala que a glória de Deus é a inteligência, ou seja, o Senhor quer que depois que a gente adquira todo esse conhecimento, que a gente turbine o nosso cérebro da maneira como o Márcio ensinou a gente a turbinar, Ele quer que a gente faça uso útil disso. Por quê? Porque a glória de Deus é a inteligência, ou em outras palavras, luz e verdade. A pessoa inteligente, ela é cheia de luz e verdade. E a luz e verdade afastam o Satanás da gente. Por quê? Quanto mais inteligente a gente é, mais difícil fica para Satanás tentar a gente. Por quê? Porque a gente vai reconhecer mais fácil. Por exemplo, há 2 semanas atrás, o ex-presidente, há 2 semanas não, algum tempo atrás, ainda nesse mês, o ex-presidente Lula perdeu a sua esposa. Não vamos falar de política. Mas existiram diversas teorias de conspiração. E alguém soltou no Facebook uma mensagem de que viram a esposa dele na Itália, no dia do enterro dela.
Aí vinha assim, repórteres viram Dona Marisa Letícia, não sei o que, blá blá blá. Um monte de gente curtiu e compartilhou essa mensagem. Sabe como é que estavam, viram, ao invés de VIRAM, que é a forma correta do passado, do pretérito, estavam no futuro presente, virão. VIRAOTIL. E um monte de gente compartilhou. E uma amiga minha compartilhou. Aí eu falei, gente, essa notícia não deve ser séria, porque o erro do português que tem aqui é tão básico, entendeu? Que a pessoa dessa sabe nem se viu Marisa Letícia. Aí a pessoa caiu a ficha. Mas você entendeu? Que às vezes uma coisa pequena, como você conhecer a sua gramática, pode tirar você de uma baixaria. E a pessoa, nossa, é mesmo? Ah, nossa, agora fiquei com vergonha, porque eu compartilhei para um monte de gente no WhatsApp, mulher. É contigo, né, nega? Tá paciente. Não parou, né? Eu fiquei. Bota o próximo aí, Márcia. Então, por exemplo, o que é que vocês estão fazendo com o conhecimento de vocês? Vocês estão sendo inteligentes ou você está sendo como essa criatura que está numa rodinha de exercitar hamster? Ele está correndo e não está chegando a lugar nenhum. As coisas que vocês leem, as coisas que vocês... Não é, meninas? Meninos? As coisas que vocês estão preocupados com o futuro de vocês a ponto de não se encontrarem nessa posição? Pode passar o próximo, Márcio. Entendeu? Então, olha só, eu estive pesquisando no site do MEC e diz o seguinte: os jovens brasileiros estudam muito menos tempo do que a própria Constituição do país exige. A gente estuda muito menos do que os jovens da Malásia, que é um país com muito mais dificuldades que a gente, do que os jovens do Vietnã, do que os jovens de Singapura, que são os jovens da Índia, que são países em que as pessoas, a maioria da população vive numa condição de extrema miséria, ainda maior do que o que a gente tem aqui. De acordo com o Ministério da Educação, não é, Rebeca Tamires? Rafael? O indivíduo, o brasileiro, ele tem que estudar pelo menos 14 anos da vida dele. Porque ele entra na escola com 3 anos para a educação infantil, aí faz o ensino fundamental, que hoje é de 9 anos, e faz depois o ensino médio. Isso dá pelo menos 14 anos. O brasileiro estuda, a média total é apenas de 7,2 anos, ou seja, o brasileiro ele só estuda mais ou menos a metade do tempo que ele precisa, do mínimo do mínimo. Ou seja, a gente, talvez você esteja pensando, puxa vida, mas eu já passei disso, eu estou terminando o ensino médio. Tudo bem, é uma média. Mas, por exemplo, pesquisando os gráficos, eu não quis trazer isso para poder não complicar muito. A cada faixa etária, a cada faixa etária vai diminuindo as pessoas que permanecem. Por exemplo, você olha, tem muita gente na educação infantil, parece que a Jéssica tá muita passando gente mal. no ensino Aí elas foram fundamental. sozinhas. Quando chega no final do ensino Poderia dar uma fundamental, olhadinha isso pra vai mim? diminuindo no Elas foram no ensino parque, no médio, banheiro. e assim vai sucessivamente diminuindo até quem conclui seus estudos numa maior instância. Pode passar para o próximo. Certo? Então, por exemplo, a gente tem algumas opções para quem estuda. Todo mundo aqui conhece as ETECs, né? Em Santos nós temos 2 ETECs. Nós temos um ETEC, eu estou trazendo essas opções que vocês vão precisar depois delas. O que é que a ETEC ela proporciona? Um estudo além do ensino formal, que é o que a gente viu. Quem sabe? A gente tem aqui algum aluno de ETEC? Ou que já fez ETEC? Diz aí, menino. O que é que você estudou? Eu só faço curso técnico, mas eles têm programa de curso com ensino médio e à tarde técnico. Por que é que tu procurou um curso técnico? Técnico que eu procurei para só o menos que ensino, porque os caras eu ensino da minha área, e aí eu procurei fazer. Olha só, ela deu uma excelente exemplo, foi justamente o exemplo que eu dei para o Márcio quando a gente estava planejando isso aqui. Por exemplo, a ETEC Aristóteles Ferreira conta atualmente com mais de 1.800 alunos e oferece cursos de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, edificações, agenciamento de viagem, informática para a internet, programação de jogos digitais, eu achei isso muito legal,
desenho de construção civil e eventos, além do ensino médio, né? Então ele tem também cursos ligados e tal, e a partir de 2014 ele tem uma nova modalidade, que é você faz o ensino médio junto com o ensino técnico. Por que o ensino técnico hoje, apesar das pessoas ainda não valorizarem muito, ele é tão legal? Por causa daquilo que a Daira escolheu, que é o quê? Por exemplo, eu quero fazer engenharia, mas eu não tenho certeza se engenharia é o meu curso. Outro problema que eu tenho é que o curso de engenharia para estudar na área de Santos tem que ser na faculdade particular e isso é caro. Talvez a minha família não tenha condição de cara de arcar com isso quando eu terminar o ensino médio. Outra coisa, as faculdades públicas que tem em Santos não tem esse curso, ou seja, mesmo que eu passe no Enem, talvez eu tenha que estudar fora da cidade. E isso talvez seja difícil também para a minha família. Mas se eu faço o nível médio, eu vou ter uma noção do que é o universo de engenharia. Se eu fizer, por exemplo, na área de edificações, ou fizer na área de desenho de construção civil, que você pode direcionar também para arquitetura, eu vou ter uma noção. O aluno nível médio técnico, ele tem uma empregabilidade muito maior do que o aluno do ensino superior, ou seja, é mais fácil para ele arranjar um emprego, arranjar um estágio. Eu vou descobrir se realmente é o que eu quero. Se não for o que eu quero, eu posso partir para outra. Se for o que eu quero, eu posso trabalhar e com esse trabalho custear o curso de engenharia que eu quero. Entenderam como é que a gente vai usando a inteligência emocional para conseguir o que a gente quer? O ensino médio é excelente para isso. E o ensino médio técnico, o próximo máximo. A gente tem também uma outra técnica que mantém cursos diferenciados. Esses aí são apenas cursos que não estão ligados ao ensino médio. E o legal é que todos esses cursos são de graça, gente. Você só precisa fazer o vestibulinho. Eu não sei se é a cada semestre ou no final do ano. Ó, a cada semestre, tá vendo? Todo mundo sabe, olha a coisa linda. O que você está fazendo aqui, criança? Beleza? Você não está com o seu grupo? Vamos lá? Olha só, todos olhando, apreciando o Marcos, voltando para o seu lugar. Mas vocês viram que existem formas da gente chegar mais ou menos onde a gente quer, que às vezes a gente sonha tanto por um nível superior, que é muito legal, que é bacana, mas às vezes, de cara, a realidade que a gente tem no ensino médio, a gente não vislumbra direito o ensino superior. Primeiro porque às vezes a gente não sabe nem o que quer fazer. Levanta a mão aqui quem tem certeza da faculdade que quer fazer. Ó, é mais ou menos, talvez um pouco menos a metade de vocês. Pode abaixar a mão. Levanta a mão quem ainda está em dúvida da faculdade que quer fazer. Por exemplo, aí vocês podem descobrir quem aqui já fez um teste vocacional. Alguém sabe o que é o teste vocacional? Hein? Marcos, você sabe o que é o teste vocacional? A Bárbara sabe. Peraí. Eles fazem um teste, eu fiz ano passado com um campamento, ou ano atrasado. O que eu lembro é um teste que eles fazem umas perguntas sobre a sua vida, sobre algumas coisas, e de lá eles vão tirar a sua possível vocação. Tá. Bárbara, é isso mesmo ou tu acrescenta? Então, o teste vocacional é um teste que é preparado por psicólogos. Então, eles fazem perguntas genéricas, que na maioria das vezes não parecem ter sentido nenhum, certo? Que, dependendo das respostas que você dá, ele vai dar os direcionamentos para as áreas que você vai ter mais facilidade, mais aptidão ou mais vocação, certo? Por exemplo, tem um site que chama testevocacionalonline.com.br. Eu fiz o teste vocacional lá e eu já tenho a minha profissão. Eu sou historiadora e estou me formando agora no curso de letras. Então aí eu respondi as perguntas de maneira aleatória e ele mostrou assim, cada pergunta dava um ponto para cada área de escrita, exatas, negócios, eventos, turismo, um monte de coisa. E ele dá depois no final o resultado. As áreas em que você tem mais pontos são as áreas em que você tem mais aptidão. E deu realmente as áreas em que eu me interesso mais. Talvez eu tenha feito o teste
algumas perguntas eram bem óbvias para mim por conta disso, porque eu já sempre soube o que eu quis fazer, e o que eu gosto de fazer, para mim tá legal. Mas é uma coisa boa, e vocês têm essas opções. Passa aí pro próximo. Então, por exemplo, quem aqui conhece o campus? Quem aqui já fez algum curso no campus? Hã? Tá fazendo? Vem cá, criança feliz. Vem cá, Suquitinha. Vem cá, Suquitinha. Como é teu nome? É o Luciano. Luciano, explica aqui pra geral o que é que tu faz no campus. Acabou, Desde que eu comecei a falar, que é administração, localização e disciplina. O que é que tu acha legal? Tu acha legal o curso? Te ajudou em que até agora? Cara, tá ajudando muita coisa, né? Eu tô conhecendo a Universidade de Santos e aprendendo mais sobre a administração. Bem, e tu procurou o campus por quê? Sei lá, pra me ajudar. Muito bem, senta aí. Por exemplo, pode parecer engraçado o que ele falou sobre conhecer... Silêncio aí. Pode parecer engraçado o que ele falou sobre conhecer a cidade de Santos e tal, mas, por exemplo, quantas vezes a gente precisa... por exemplo, vocês sabem onde vocês tiram passaporte? No shopping. Vocês sabem, a gente tira passaporte em prédios autorizados da Polícia Federal. Em Santos temos 2 lugares. Quais são? Qual shopping? E onde mais? Eu não sabia. Hã? Não, no Campo Preto não tira passaporte. No prédio da Polícia... Ei, gente, silêncio. No prédio da Polícia Federal, que fica lá no centro, na praça lá que eu esqueci o nome, perto da prefeitura. Mas não é no ponto dentro. Entenderam? Isso, às vezes, a gente precisa tirar um documento, precisa saber como providenciar as coisas. Então, no campus, para quem nasceu no ano de 2001, para esse primeiro semestre, as inscrições vão de 2 a 30 de março. Cada deles entrega 50 inscrições, certo? Por senha. Então, tem que estar cursando pelo menos o primeiro ano do ensino médio, residir e estudar na cidade de Santos, ou seja, não precisa ser escola pública ou particular, basta que seja o primeiro ano. Gente, silêncio! Segundas e quartas-feiras, da 8 às 11, terças e quintas-feiras, das 13 às 16, certo? Então, ele oferece contratação de jovens aprendizes e tem oficinas gratuitas nas áreas de esporte, arte e cultura. Então, eles têm oficinas de futebol, tem oficina de fotografia. Diga, Beatriz. Mas aí é outro órgão, não é o campus. Mas eles têm outra coisa. Você chega lá, para quem nasceu em 2001, procurei no site, liguei para a mulher. Para quem tem mais idade, é esse aqui, ó. É o CIE, quem conhece? Pode. Maiores de 18. Sim, mas 18 para 24 não é o nosso nicho. A gente não trabalha para 18 até. Certo, mas diga aí, Bárbara. Bárbara já trabalhou pelo CIE. O CIE, o que é que acontece? Gente, vocês entram nesse site que está aí, jovens de 17 e 18 anos, 16 e 17 anos. Eu fiz pelo site e comigo funcionou. Mas não aparece. Não, peraí, gente. Vocês podem ir no endereço, fica lá na Rua da Costa. E lá vocês se inscrevem.
universitário, que foi o meu caso, eu tive que fazer a inscrição lá, porque eu concluí agora minha segunda faculdade. Então, eu fiz a inscrição pelo site e eles me chamaram para fazer estágio. Eles ligam para você, eles entram em contato com você. E olha só, eles insistem bem, porque quando eles ligaram para mim, eu estava viajando, eu estava fora de Santos. Então eles deixaram muitos recados na minha secretária eletrônica e depois finalmente ligaram para o meu celular e eu pude lá fazer entrevista e resolveram o negócio do meu estágio. Então, é uma coisa legal. Gente, silêncio! Para os muitos que estão aqui, que não sabem direito ainda, que vão estudar e que vão se especializar, eu aconselho procurar esses 2 lugares que oferecem vagas para o primeiro emprego. Porque, por exemplo, para quem se forma, para quem quer trabalhar, o pior emprego é o primeiro, gente. Porque você não tem ainda especialização de nada. Então, entre contratar você que nunca fez nada e outro que já fez alguma coisa, o outro fez alguma coisa tem mais chance. Esses órgãos são excelentes para dar essas primeiras oportunidades. E sabe qual é o mais legal? Vocês podem trabalhar em empresas, em ambientes que podem abrir a mente de vocês para novas profissões, coisas que vocês não tinham pensado. Ou para você se certificar daquilo que você não quer fazer, porque foi uma coisa que você não gostou, você não se sentiu atraído pelo ambiente. Também pelo campus, às vezes dependendo do seu desempenho, eles falam para você, quando acaba o seu contrato, falar com alguém ou fazer algum curso, um teste, para ver se você ainda continua. Pois é, em alguns casos você é até efetivado, ou seja, você entra como estagiário e continua lá trabalhando. Você vai migrando de uma faixa para outra, né? Pode passar o próximo. Gente, o mais importante é isso. Ó, nada na vida que vale a pena vem fácil. Nada que vem fácil na vida da gente faz com que a gente perceba a real importância. Nada. Se manter na escola por 14 anos, às vezes é difícil, principalmente quando chega o final do ensino fundamental e ensino médio, que é mais ou menos a faixa etária de vocês aqui. A faculdade vai ser difícil. Um curso técnico pode ser muito difícil, porque tem matérias bem específicas que vocês vão ter que começar a usar partes do cérebro de vocês que vocês não tinham usado ainda. Mas o importante é que vocês precisam aprender que todo esforço árduo, ele é recompensado. Certo? Então agora eu preciso da ajuda dos... Nossa, tu juntou tudo, queria separar dos grupos já. Ah, tá. Então tá, os consultores vão entregar para vocês uma pesquisa que a gente quer fazer com vocês e vocês vão responder, tá certo? Pode, tudo igual. A pesquisa, ela vai fornecer informações sobre o pensamento de vocês, sobre a educação e trabalho. As respostas não precisam... Silêncio, gente! Não precisam ser muito elaboradas. Vocês precisam identificar o nome, a ala e a idade. Certo? Mas eu preciso fazer